Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos em um novo trimestre, uma nova lição, um novo tema. Estudaremos neste trimestre o livro de Lucas, um dos evangelhos do Novo Testamento. E para comentar esta lição e também todos os esboços, estará conosco o pastor Adenilton Tavares, quem é professor da Faculdade de Bahia, aí em IAN, e estará acompanhando-nos nessa série de gravações. Bem-vindo a este programa. É um prazer, pastor, estar aqui. Então, vamos falar de Lucas. Quem era Lucas? Aquele Lucas que escreve o terceiro evangelho, né? Bom, eu acho que a primeira coisa que nós deveríamos dizer de Lucas é que Lucas foi um grande missionário. A Bíblia apresenta Lucas como um companheiro de viagem de Paulo, inclusive quando nós chegamos ao livro de Atos, quando Lucas está comentando as viagens missionárias, ele utiliza o pronome nós, ou seja, ele está participando dessas viagens, ele está envolvido com o processo, né, de pregação e de missão da igreja no início da igreja cristã. Então Lucas foi um grande missionário. Uma segunda coisa que nós poderíamos dizer a respeito de Lucas é que Lucas é também um grande escritor. Lucas, ele nos oferece um texto muito elegante. Segundo inscrições antigas, Lucas teria estudado em Alexandria, que foi uma importante cidade do mundo antigo. Inclusive, Alexandria, nessa época, tinha a maior biblioteca do mundo. Então, Lucas, ele nos presenteia com um evangelho muito elegante. Ele era médico, não é? E uma coisa interessante é que um estudo recente foi realizado nos Estados Unidos por 2 doutores, pegando a linguagem de Lucas e comparando com a literatura médica de seu tempo. E o estudo revelou que em Lucas, no Evangelho e em Atos, nós podemos encontrar cerca de 400 palavras que apareciam na literatura médica da época. Ou seja, então, quem está escrevendo o Evangelho de Lucas e o livro de Atos não é uma pessoa comum. É uma pessoa que tem dotes literários, é uma pessoa que está acostumado com o processo de escrita. E quando nós observamos o Evangelho de Lucas e também, logicamente, o livro de Atos, nós conseguimos perceber exatamente isso. Alguém que sabe escrever, alguém que sabe construir a narrativa de uma forma a prender o leitor. E ordenada e sistemática, como Sim. ele fala na primeira parte do livro. Agora, Lucas não era judeu, né? Aparece como o único gentio entre os 4 evangelhos. Pois... É muito interessante isso, né? Uma coisa que a gente nota quando nós estamos lendo os evangelhos é que cada evangelista ele quer alcançar exatamente o seu grupo. Mateus escreve para judeus, Mateus era judeu, Marcos possivelmente tinha ascendência romana. Nós observamos no evangelho de Marcos palavras que são comuns do universo latino, quadrante, centurião, e ele quer alcançar romanos. Lucas, ele é gentil, ele é de ascendência grega, e ele escreve para Teófilo, que é grego, e ele quer alcançar um público grego. E João? Bom, e João é judeu, logicamente, mas João ele está ali tratando de alguns problemas que surgiram na igreja primitiva, e a gente diz que o evangelho de João é um evangelho assim que ele tenta alcançar toda a comunidade cristã da sua época. Então, mas cada evangelista está tentando alcançar, digamos, o seu grupo. Isso quer dizer que Lucas não está interessado em provar o Jesus como Messias. Qual era o mensagem principal de Lucas? Bom, uma coisa que nós encontramos no Evangelho de Lucas é que Lucas ele tenta construir um Jesus que é acessível a todas as pessoas. Existe um espaço muito grande na narrativa de Lucas para crianças, para mulheres. Jesus está acessível ao samaritano, ao pobre, ao rico, ou seja, um Jesus que está acessível a todas as classes de pessoas. Isso não significa que em Mateus, que em Marcos isso não aparece, mas Lucas ele consegue enfatizar isso. Existe uma palavra que Lucas gosta de utilizar, que é a palavra todo, toda, não é, e tudo, esse pronome indefinido. E Lucas utiliza essa palavra exatamente para mostrar a graça universal. Jesus veio para estar acessível a todas as pessoas. Isso é muito forte no Evangelho de Lucas. Por isso que talvez nós encontramos no Evangelho de Lucas algumas parábolas que não são pronunciadas por os outros evangelistas, né? A parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano. Lucas fala acerca de Elias, que estava com uma viúva que não era realmente israelita. Elias curou a Naamán, havendo tantos leprosos em Israel. E ele menciona essas coisas com propósitos de alcançar um público
que não era judeu apenas, era universal, né? É interessante que não somente parábolas, mas nós encontramos também narrativas, por exemplo, a história do ladrão na cruz. É uma história peculiar de Lucas. E quando a gente olha para essa história, a impressão que a gente tem é que Lucas está contando essa história para mostrar que Jesus morreu da maneira como ele viveu. Ou seja, ele morreu entre pecadores. Ele viveu entre pecadores. E isso enfatiza a sua tese de que Jesus ele veio para estar acessível a todas as classes. Né? Como é que Lucas conseguiu toda essa história? Porque Lucas foi o único que não estava presente no meio de Jesus, não foi um testemunho presencial, né? Então, como que ele conseguiu todas essas histórias? Falamos um pouco do tema de inspiração. E como que a inspiração foi recopilada e depois como funcionou todo esse processo da escrita de Lucas? A impressão que a gente tem, por exemplo, quando nós pegamos o Evangelho de Mateus, né, o Evangelho de João, eles estão escrevendo a partir de memórias. E Lucas, de fato, ele vai fazer uma pesquisa. Né? Lucas está fazendo pesquisa histórica e ele está coletando, né, relatos de testemunhas oculares, ele diz, ministros da palavra. E uma coisa que nós encontramos em algumas biografias de Lucas, alguns chegam a propor que Lucas usou como fonte mesmo alguns diálogos que ele teve com a mãe de Jesus, Maria. E é interessante que quando nós pegamos o Evangelho de Lucas, Lucas chega a mencionar coisas do tipo, Maria meditava em seu coração. Então, há alguns que propõem que uma dessas testemunhas oculares foi a própria mãe de Jesus. Então, Lucas teve o cuidado de reunir todas essas coisas e colocar em seu evangelho. Alguns também propõem que alguns dos materiais de Lucas vieram da sua amizade com Paulo. E Paulo tinha um contato muito grande com os apóstolos. Então, é possível que alguma coisa que Lucas relata no seu evangelho tenha vindo de suas conversas, de sua amizade com Paulo. Quando nós comparamos, por exemplo, o Evangelho de Lucas, o próprio livro de Atos, com as cartas de Paulo, nós observamos que há, digamos assim, uma similaridade na fraseologia. Ou seja, a impressão que nós temos é que Lucas foi bastante influenciado por Paulo. Então, Paulo deve ter fornecido algum material para Lucas, alguma coisa que ele coletou dos apóstolos, e Lucas fez pesquisa histórica, conversou com testemunhas oculares, e ele reúne tudo isso para colocar em seu evangelho. Agora, se Atos e Lucas são quase 2 livros juntos, né, do mesmo autor, isso quer dizer que essa escrita foi mais ou menos em que ano? Porque, considerando, qual foi o primeiro livro, o mais antigo? Poderia ser Marcos? Acredita-se que Marcos, nós temos aí Marcos e a segunda carta aos Tessalonicenses, esses 2 livros do Novo Testamento disputam a qualidade de texto mais antigo, né, do Novo Testamento. Mas dos evangelhos, acredita-se que Marcos é o evangelho mais antigo. Isso quer dizer que Lucas poderia ter bebido a fonte de Marcos também? Sim, Lucas deve ter tido contato com o evangelho de Marcos. A gente observa, quando a gente pega ali os relatos sinóticos, a maneira como Lucas utiliza ou conta aquilo que Marcos conta, a gente tem a impressão de que ele está, de fato, utilizando utilizando o material de Marcos como fonte. Agora, em relação à data, assim, nós podemos dizer que Lucas escreve ali no início da década de 60. O Evangelho de Lucas, ele está próximo do livro de Atos. Na verdade, nos ciclos cristãos primitivos, os 2 textos circulavam como um volume só. Eles são endereçados à mesma pessoa. A gente poderia até dizer que o livro de Atos é como se fosse a continuação do Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, ele está enfatizando aquilo que Jesus fez. No livro de Atos, ele está enfatizando o que os apóstolos fizeram em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E, finalmente, Lucas está interessado em que, especificamente, ele começa a fazer uma narrativa muito interessante. Ele começa, aparece no templo e termina no templo. Lucas provavelmente é o autor que melhor conta a história de Jesus, mesmo que ele não era um testemunho presencial. Isso é um assunto que nós podemos destacar no livro de Lucas. Claro. Né? Alguns dizem que a maneira como Lucas escreve nos ajuda a lembrar, por exemplo, alguém que escreve hoje uma tese de doutorado.
Ou seja, ele escreve o seu texto de uma forma que era a forma comum. Ele segue as convenções de sua época. Por exemplo, quando Flávio Josefo escreve Antiguidades, ele direciona para uma pessoa. Quando Heródoto escreve, também ele direciona para uma pessoa. Então, Lucas, ele direciona o seu texto para Teófilo, que era uma prática comum de sua época. E ele diz que está escrevendo uma narrativa coordenada. Alguns entendem essa narrativa coordenada no sentido de que ele está trabalhando todo o seu texto de maneira cronológica. Outros preferem propor que, quando ele está dizendo que está escrevendo uma narrativa coordenada, ele está querendo dizer que está partindo a sua narrativa da infância de Jesus até a morte de Jesus. E, ao que parece, essa seria a melhor maneira de entender quando ele fala que está escrevendo uma narrativa coordenada. Porque, por exemplo, quando nós chegamos ao capítulo 7, quando ele está falando do episódio da mulher pecadora na casa de Simão, se nós entendemos que esse relato ele é sinótico com o que acontece em Mateus e em Marcos, então Mateus e Marcos colocam no final e Lucas coloca ali mais ou menos no início do seu evangelho. Então parece que a melhor maneira de entender essa questão da narrativa coordenada é pensar que ele está partindo da infância de Jesus, do nascimento, da infância, ele é o autor que mais se detém nesse ponto, e aí segue até a morte de Jesus. Amém. Para alguns amigos que estão escutando nossa introdução, sinópticos, a sinopsis é uma narrativa que se encontra em uma história em 3 versões diferentes, né? Ou 4 versões. Há histórias que se repetem nos 4 evangelhos e são sinópticos, né? Isso. Vamos agora agradecer a Deus e agradecer nosso convidado especial para esta ocasião. E os animamos a todos vocês a seguir nosso programa do Esboço da Lição de Escola Sabatina, que começa em breve. E quero dizer para vocês, nosso grande objetivo não é que você saiba alguma coisa da Palavra de Deus. Não é que você apenas conheça alguma coisa, senão você possa ser tocado pela Palavra, por Deus, para poder adquirir hábitos de vida que possam ser transformados os corações. E isso não se consegue, talvez, escutando um esboço, lendo uma literatura, senão entrando em contato com Deus e sua palavra. Por isso, o propósito da lição de escola sabatina é o estudo diário, o encontrar-se com Deus a cada dia e poder encontrar-nos o sábado de manhã apenas para poder juntos examinar alguma outra coisa que não estudamos ou que foi nova para todos nós, mas o propósito é que possamos tomar decisões cada dia em relação ao que a palavra de Deus diz para cada um de nós. Deus abençoe a todos vocês e que esta lição de Lucas possa ser uma bênção para todos nós.